Graça e paz, queridos. Nós estamos retornando, né, ao nosso estudo dessa semana, no livro lá de Gálatas, né, no capítulo 5, e que fala, né, das obras da carne e fruto do Espírito. E no capítulo 5, né, no versículo 22, ele diz assim, né, que realmente, né, o fruto do Espírito, o que é essa ação de Deus nas nossas vidas, esse fruto, essa obra do Senhor? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, porque nós andamos na obra e na lei de Cristo, a lei do Espírito da vida, né? Só que eu estava falando aqui para o professor Basotti, então muitas vezes você vai, né, pegar o fruto ali, que é a mexerica, né? Você tirou um gominho e tal, mas de repente você foi lá e acabou tirando 2 gominhos, porque a gente é gordinho e é guloso, né? Então hoje nós vamos tirar 2 gominhos desse fruto aí, para falarmos que é benignidade e bondade. Eu achei muito feliz a ideia, pastor, de trabalhar com os dois juntos, porque eles são muito próximos, embora eu veja assim, o fruto do Espírito, ele é o conjunto, é como a fruta, é como a pão-can que falamos semana passada inteira, né? Vamos imaginar o seguinte, o pastor está com um problema, né? Então eu sinto amor, então, primeiro, é o amor, né? Então o amor me leva ao quê? Né? Quer dizer, aí eu tenho essa benignidade, né? Mas aí eu tenho que falar com mansidão, quer dizer, então eu começo a puxar os outros também. Então, muitas situações, né? Quando você trabalha com o conjunto, mas me parece que realmente esses dois, a própria palavra no português, benignidade e bondade, elas são muito parecidas, elas são muito próximas. Sim. Então vamos trabalhar junto. E aí, pastor, eu vejo assim, quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, lá em capítulo 5, ele usou no grego 2 palavras diferentes. Então eu entendo assim, ele não quis ser redundante. Então eu entendo assim que a gente deve haver uma pequena diferença, embora ela seja muito parecida. Eu vou ter que trabalhar um pouco com isso hoje. Sim, sim. Mas eu queria que o pastor comentasse no grego, então, essas 2 palavras, então. Então, como o professor aqui colocou, né? Porque você vai usar 2 palavras diferentes para falar uma mesma coisa, né? Então, Paulo está usando 2 palavras aqui no grego, que são palavras diferentes. Nós temos, então, a primeira, Christotes, que é a benignidade, e temos também a outra palavra, agatosine, que seria a bondade, né? Então, até o William Barclay, né, para que a gente possa entender, ele coloca assim, que a benignidade, ela é uma questão assim que é produzida em nossa natureza, um novo caráter em oposição àquelas obras da carne, né? Mas é a nova natureza em Cristo, né? Em oposição, porque, por exemplo, qual que é a obra da carne? Porfia, que é discussão, briga e coisa e tal, né? Então, nós precisamos dessa nova natureza, que é benignidade, que aí então vai se refletir. Então, o benigno é uma coisa que vai mudando aqui na nossa natureza em Cristo Jesus. E aí, então, a bondade é o reflexo. É o agir. Da benignidade. Isso. Como é que diz? É a benignidade em ação. A benignidade em ação. Muito bem, professor. Pastor, eu encontrei aqui uma definição, fiz uma pesquisa essa semana e vou apresentar aqui. Eu fiz uma síntese do que eu li. O que se entende por benignidade? Diz assim, é a disposição em ser bondoso com o próximo. Então essa é uma marca, né? Quando fala em benignidade, não é comigo mesmo, é em relação ao próximo. Aí continua assim, excelência de caráter, pensar bem a respeito das pessoas. Ser benigno significa ter amabilidade, ternura, consideração, respeito, flexibilidade e ser cuidadoso com o outro. É ter a habilidade de corrigir respeitosamente alguém sem ofender. Importar-se com os outros faz parte da própria essência da vida virtuosa. Ser bom é ser benigno, e ser benigno é ser bom. Com certeza. Então, a benignidade é essa nova natureza em Cristo Jesus, que gera uma natureza nova, boa, que vai gerar uma bondade genuína. Então, por isso que a gente tem que até distinguir. Por que a gente fala genuína? Porque pode ter uma bondade que não é genuína. Aparente. É uma bondade aparente. Ou seja, a pessoa, ela, de repente, fala assim, Basotti,
se você quiser, eu posso lavar o seu carro. Traz aqui que eu lavo o seu carro. Aí eu vou, né? Lavo o carro, tal. Aí você fala assim, puxa, ele é bom, né? Tal. Mas amanhã depois eu vou pedir um favor. Né? Quer dizer, então, de certa maneira, eu estava preparando o terreno. Isso. Né? Eu estava com uma segunda intenção. Né? Agora, a benignidade é nós agirmos em bondade para com o nosso próximo e tal, mesmo quando não haverá um retorno. É o amor ágape. É o amor ágape, mesmo você não esperando um retorno. Né? Então, por isso Paulo aqui, ó, em Efésios, né, professor, no capítulo 4, o versículo 32, ele fala assim, ó, antes sede uns para com os outros benignos, né? Compassivos. O fruto da benignidade, ou seja, a ação da benignidade vai ser aqui, ó, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o ato da benignidade vai me levar à bondade. E essa bondade vai ser, eu vou me tornar compassivo, eu vou ser passivo, compassivo, eu vou ter paciência com o outro, eu vou perdoar o outro, assim como o Senhor foi benigno, né, para conosco, né? Eu estou me lembrando aqui da semana passada, pastor, que o senhor falou assim, é fruta, não é frutos, não é salada de fruta. Né? Não é uma salada. Então, quer dizer, é aí que eu entendo, por exemplo, assim, não adianta você também ter a benignidade, assim, tipo assim, eu estou vendo o sofrimento e eu choro, eu tremo, eu transpiro e não faço nada. Quer dizer, então, você tem que ter os dois, porque você também fala eu estou aqui sofrendo pelas criancinhas que estão passando fome na África, né? Então, isso é fácil, né? Sim. Então, quer dizer, esse sentimento ele passa a ter valor quando ele se transforma em ações. Né? A pessoa, realmente, né? Então, por isso que eu falo, é um tipo de bondade, né? Muitas vezes a pessoa, ela está assistindo lá aqueles programas, né? Fazendo propaganda no sentido assim, olha, ajude, né? Parece que as criancinhas lá na África com fome, recebendo remédios e tal, mas ele está sentado na poltroninha dele, comendo pipoca, estava esperando voltar o filme que ele estava assistindo, né? Na hora que aparece lá o deposito, ele já muda de canal, né, pastor? Ele já, entendeu? Ele não espera nem fazer, ó, mande tal, lá R$1 por dia, R$3 por dia, enfim e tal. Ele, entendeu? Ele é um tipo de coisa hipócrita, né? Que o Espírito Santo veio derrubar com essa nova natureza, para que as obras da carne não esteja atuando em nós. E uma das obras da carne, né, não citada ali, mas de certa maneira, é o egoísmo. Né? É aquela capacidade que a pessoa tem de olhar só para o seu umbigo e não consegue enxergar que ele vive num mundo de mais aí de 8 bilhões de pessoas e ele não consegue enxergar isso. Ele ainda se acha o suprassumo de todas as coisas. Pastor, eu encontrei também uma definição de bondade aqui. Eu vou ler agora a definição de bondade, tá? Diz assim, bondade é a benignidade em ação, é agir. Benignidade é bondade em potencial. Sim. Bondade é benignidade em ação. Não só em relação à necessidade de dinheiro, mas também de atenção, apoio, valorização, comunhão, amizade e cuidado. Aqui só complementando, muitas vezes porque a pessoa está precisando não é de dinheiro, né? Não. Mas ela está precisando de atenção. Né? Principalmente nesse tempo de Covid, pastor, muitas pessoas hoje estão em casa, principalmente pessoas idosas. Né? Eu acho muito importante nós ligarmos para as pessoas. Não pode ir lá porque é perigoso, a pessoa é idosa, eu não quero contaminar. Sim. Você não pode, você não precisa ir lá, mas você pode telefonar. Né? Sim. Dar um tempinho, tem que ter paciência. Eu já notei, quando você liga, a pessoa está muito tempo sem conversar, então você vai ter que falar, bom, vou ter que tirar aqui um tempinho. Porque, né, dá corda. O senhor que é pastor deve entender isso. Você vai dando corda aí o negócio fica longânimo. Né? Agora, veja bem, pastor, aquilo que nós falamos semana passada, quer dizer, bondade também não é apatia, não é indiferença. Não. Pode, inclusive, quer dizer, a pessoa às vezes, quer dizer, ela precisa ser exortada, o pastor deve ter muito essa experiência. Né? Então, quer dizer, você deixar passar também, isso não vai fazer bem. Então, precisa falar com ela, precisa exortar. Sim. Mas essa exortação tem que ser o quê? Tem que ser em amor, sem ofender. Né? Então, muitas vezes, o ato de bondade não necessariamente é elogiar. Mas, muitas vezes, né, pastor? Sim. É necessário exortar. Até interessante, né? No livro lá, que é o livro-texto que nós estamos utilizando aqui como base para o nosso estudo, o autor ele fala assim que com a mulher pega em adultério lá e levada à frente, Jesus ele usou de crestotes.
benignidade. Mas quando ele vai para a oração na casa do Pai, e chega lá, os cambistas estão ali, toda aquela bagunça que está feita na casa do Pai, Jesus pega ali o chicote e derruba as mesas dos cambistas, e, enfim, expulsa aquelas pessoas. Mesmo ali, ele usa o agatosine, que é bondade. Por quê? Porque ele está tendo como foco maior realmente a vontade de Deus. Porque realmente fizeram da casa do Pai um covil de ladrões e salteadores. Então, Jesus ele está usando de bondade porque ele está restaurando a casa de Deus para que todas as pessoas tenham acesso livremente, sem ter que passar por cambistas, sem ter que isso ou aquilo, né? Então, mesmo naquele momento, ele usou de bondade. Então, bondade não é apenas um gestozinho, né? Porque aí pode ser entrar que a gente chama de bondade natural. É uma bondade natural. Muitas vezes nós temos uma bondade natural. Só para exemplificar isso, professor, tomando um pouquinho mais de tempo, tem um autor que ele fala o seguinte: ele ia pegar, ele fazia um circuito de missões que ele tinha, lá na China, então ele pegava um barco e descia o rio lá tal, e ia pregando nas paradas, enfim, ele tinha já os grupos de discipulado dele, tal. E ele, para essa viagem, ele tinha reservado $30. Né? Então, $30 seria suficiente para ele passar esse mês, descer o rio e subir o rio novamente, tal, nessas embarcações. Né? E quando ele estava para entrar ali no barquinho, tal, chega uma pessoa e fala assim: "Oh, me ajuda", né? Uma pessoa cristã que ele conhecia, tal, e falou assim: "Oh, me ajuda, eu preciso comprar um gás lá, tal, é $3, $3, $4, uma coisa assim, tal". Na hora ele ia tirar o dinheiro e dar os $3, $4 e falar: "Depois dou um jeito, né, de conseguir novamente para poder retornar", né? Mas na hora que ele ia fazer isso, ele fala bem claro que o Senhor Deus, né, fala ao coração dele, fala assim: "Não haja na sua bondade natural. Eu estou tratando com esta vida. Eu estou tratando com este irmão". Que bacana. Então, por quê? Porque muitas vezes, lógico, a gente vê uma situação, professor, eu sou uma delas, né? Eu tenho um coração muito mole. Muitas vezes eu acabo ajudando e tal, né? Mas eu tenho orado nesse sentido, né? Porque o Senhor me dê realmente uma bondade espiritual, não uma bondade natural. Então, o homem pode ter bondade natural, pode ter uma resiliência, coisa natural. Pode ter o amor, pode ter a paz ou a alegria, tudo no natural. E aqui não, nós estamos falando destas coisas como fruto, como uma ação direta do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, pastor. Pastor, eu tenho observado aqui, nós temos a questão aqui da benignidade e da bondade que caminham juntos, mas eu vejo que essas palavras que vêm do grego, do latim, quando chega na nossa cultura, parece que a nossa cultura é mais pobre, a gente tem menos palavras, né? E aí que tem uma palavra que acho que confunde um pouco hoje, que está introjetada em nossa cultura, que é a palavra bom, porque a palavra bom hoje ela tem um outro sentido. Por exemplo, se fala: "Pô, o cara ele é bom de bola, né? Ele é um bom profissional". Então, a palavra bom hoje, ela está muito ligada a desempenho. E não é isso que a palavra nos ensina. Quer dizer, esse bom, né, quando eu digo Jesus, é bom. Não tem nada a ver com aquele cara que é um bom médico, é um bom professor. Isso também é bacana. Sim, é relevante. É relevante, mas a palavra bom não é como o mundo hoje apresenta a nossa cultura, vamos dizer assim. Sim. Não está ligada a desempenho, né? Sim. Eu posso dizer: esse é um bom televisor. Até para objetos a gente usa a palavra bom. Esse é um bom refrigerador. Sim. Né? Então, a palavra bom é ligada a desempenho, não é isso que nós temos aqui. Mas essa bondade e benignidade e ser bom aqui, né, é algo que Deus nos dá. É um dom do Espírito, né? É o Espírito de Deus em nossas vidas. É como Paulo, lá em Gálatas 2:20, quando ele diz: "Já não sou eu quem vivo, sim, mas Cristo vive em mim". Então, novamente, né, aquela pergunta que nós fizemos semana passada, quem está nos ouvindo: "Mas eu achei muito bom, eu quero ser bom, eu quero ser benigno, não é possível isso? Onde é que eu posso comprar isso? Que mercado vende?" Não, isso não é vendido, isso é um dom de Deus dado gratuitamente por um Deus que é bom e um Deus que é benigno, que está ao alcance de todos nós. E aí, pastor, eu entendo que a resposta vai ser a mesma do nosso último estudo. Como adquirir isso, pastor? Então,
vem, por exemplo, esse fruto do Espírito, ele passa por aquilo que nós chamamos de santificação, que é uma separação. Né? Ser santo, na Bíblia, tem a ideia do separado. Então, é separado as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí, para que essa benignidade e bondade possa surgir em nós, deve haver uma qualidade de pureza. Né? Para não entrar bondade natural, para não haver mistura. Porque assim, porque alguém pode dizer assim, não, mas o fulano, ele é muito bom. Eu não sou tão bom assim. Quando nós estamos falando da benignidade e da bondade espiritual, como fruto do Espírito, então, eu, você, todos nós podemos ter isto nas nossas vidas, a partir do momento que nós temos a presença do Espírito Santo, a partir do momento que nós sabemos que somos templo do Espírito Santo. Paulo, falando aos Coríntios, ele fala assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Muitas vezes o problema nosso, ele passa pela ignorância. Né? O profeta diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a importância de nós vermos que, como falou, né, professor, essas palavras, a pessoa é boa, de alto rendimento, e começa todas aquelas histórias, né? Por isso que é importante nós voltarmos para a palavra. E tem uma professora, eu tive uma professora na faculdade, a professora que nos ensinou o beabá do grego, vamos dizer assim. Ela dizia assim que você voltar para a língua original, ou o mais original possível, é uma maneira de você combater as heresias. Né? Heresias. E a palavra, né, pegando no grego, a palavra heresia, professor, no grego é divisão. Então, muitas vezes hoje na igreja, a igreja é cheia de heresias, porque ela está dividida. Porque nós nos alimentamos de várias coisas. Né? Hoje a pessoa vem na igreja como um self-service. Né? Ele pega isso aqui, isso aqui eu não quero, esse feijãozinho não quero, aquele arrozinho não quero. Né? E o cristianismo, eu brinco assim, é um prato feito. Está ali, é assim. Né? Agora, se você está com fome realmente, você vai se alimentar do pão da vida, da água da vida. Então, todo esse fruto do Espírito vem do nosso relacionamento com o Espírito. Andar no Espírito, pensar no Espírito, viver no Espírito. Quer dizer, Paulo ele é inspirado por Deus a escrever isso para nós. Mas muitas vezes, né, nós passamos pouco tempo na nossa vida de oração e queremos ter o melhor de Deus. Passamos pouco tempo na nossa vida em comunhão com os irmãos e queremos o melhor de Deus. Não, nós temos que passar o maior tempo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a prioridade tem que ser Deus na nossa vida. Pastor, tem um salmo aqui que eu gostei muito, eu até selecionei. Eu tenho muitas passagens aqui, mas essa aqui eu vou até ler. É Salmos, capítulo 36, versículo 3. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Espera no Senhor e sê benigno. Aqui há um convite. Quer dizer, o salmista está nos convidando aqui a sermos bons, a termos bondade, a sermos benignos. Mas é interessante que ele começa aqui com esse confia no Senhor. Eu vejo que isso é muito importante nos dias atuais. Você fala, eu estou com vontade de comprar uma arma, porque do jeito que a coisa está perigosa aí. Então a pessoa ela liga a televisão, ela entra na internet, ela vê muita coisa errada, muita injustiça. Então dá vontade realmente, meu Deus, pegar uma arma e sair dando tiro, digamos assim. Né? Então eu vejo assim, muitas vezes a pessoa ela pode falar, mas como é que eu vou ser bom? Como é que eu vou ser benigno nesse mundo que eu estou vivendo aqui? As pessoas estão querendo comer uma perna aqui, né? Então aqui o salmista diz, confia no Senhor. Eu acho que esse é um ponto importante também. Espera nele. Espera nele. E aí, então você vai ser benigno. Então, primeiro é confiança, é entender que as ações pertencem a Deus, tudo está no controle de Deus, embora eu ache que esse mundo está virado de ponta cabeça. O que eu acho não significa nada, né? Mas aquilo que Deus é que vai fazer a diferença. Então, eu quero ser parecido com Deus, então a benignidade é algo que faz parte da essência do caráter de Deus. Né? Eu vejo também, pastor, aí, essa questão de ficar incomodado com o mundo. Quando a pessoa começa a trilhar esse caminho que o senhor falou, procurando a santificação, aí ele vai começar a perceber que tem muita coisa errada que ele não percebia antes.
Sim. Então tem que estar preparado para isso. A mesma coisa que para ele era natural, agora já não é mais. Aquilo já é repugnante para ele. Então eu vejo assim que, se nós olharmos o mundo, ficamos desanimados. Mas o salmista nos diz, né, confia no Senhor. Acho que esse é um ponto importante. Temos que confiar no Deus. Mas para que a gente tenha essa benignidade, bondade, por exemplo, Colossenses, né, capítulo 3, Paulo ele fala assim, capítulo 3, a partir do versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Né? Então, quando Cristo é tudo em todos nós, então isso vai nos tornar benignos e bondosos, e aí então a igreja vai ser relevante nesses dias, apesar de toda a maldade que existe neste mundo, né? Quando nós pensamos em benignidade, a gente sempre gira e acaba caindo sempre na mesma pessoa, que é Jesus Cristo. Sim, né? Com certeza. Quando eu olho a Bíblia novamente, pastor, a benignidade, a bondade de Jesus para conosco é algo que, como dizia Paulo, nos constrange. Né? Isso. Você fica até constrangido. Né? Quer dizer, ele estava nos céus, ele vem, se faz carne, habita entre nós. Sim. Com esse povo aqui que vive reclamando que o pastor falou, né? Que estão contaminados com esse vírus, né? Pastor da carne. E são assintomáticos. Então, quer dizer, a bondade de Jesus, né? Quer dizer, pagando todo aquele mal que ele recebeu com o bem. E até, pastor, eu vejo que essa passagem que Jesus pega o reino lá, as pessoas às vezes não entendem, pensam que Jesus assim, perdeu a cabeça, que ele... Não, é aquele que ele foi feito com muito critério. E ele paga um alto preço ali, porque ele mexeu naquele momento, quando ele pega o rei ali, e entra no templo, ele mexeu com o bolso daquele pessoal. E se não tinha uma coisa que aquele pessoal era extremamente sensível, era o bolso deles. Deu um prejuízo para eles ali, com certeza. E isso vai pesar na conta de Jesus na hora que eles começam a tramar a sua morte. Né? Enquanto Jesus estava só discursando, né, curando no sábado, ele já não estava contente. Mas quando Jesus foi lá e mexeu no bolso deles, né, então foi um ato não só de bondade de Jesus ao expulsar os cambistas, né, mas o próprio Jesus se colocou numa posição de enfraquecimento político, que não precisava disso, é claro. Né? Então, quer dizer, todos os atos de Jesus são atos de bondade. Quando ele atende a mãe dele que pede para transformar água em vinho, né? São em pequenos ou em grandes gestos, a gente vê sempre, né, a bondade. Jesus ensinando a Pedro, quando Pedro corta lá a orelha do servo do sumo sacerdote, ele vai lá, pega, né, corrige, quer dizer, em cada pequeno gesto de Jesus. Ele tinha, por ser benigno, ele então tinha a bondade, né? Ações de bondade. Professor, no livro de Efésios 5, o verso 9 diz, porque o fruto da luz, e Jesus é a luz, né? O fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade. Então, fruto do Espírito, fruto da luz, é fruto do próprio Deus. Quer dizer, aqui é um trabalhar tremendo da Trindade excelsa, né? Para que nós possamos realmente termos esta nova natureza, né? Em oposição à obra da carne, em oposição à lei, porque agora nós vivemos em Cristo. Lá em Romanos 8 diz que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então agora nós podemos, em Cristo Jesus, realmente termos uma nova dimensão de vida, né? Eu estava vendo aqui, eu separei várias passagens bíblicas, uma que vale a pena ler, pastor, eu gosto muito. Sim. Tem até um cântico, nós cantamos aqui, está em Salmos, capítulo 136, versículo 1, diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Né? Quer dizer, Deus é bom, Deus tem a benignidade. E essa benignidade de Deus se manifesta no ato de amor de enviar o seu Filho, né? Que também é bom e é benigno. Né? Por isso que lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho,
né? Quer dizer, é um ato de bondade e benignidade para que todo aquele que nele crê não pereça. Vamos até pode usar assim, ó. Se Deus fala assim, Deus olhou para esse mundo, para o sistema, né? Ou melhor, para as pessoas, né? Não para o sistema deste mundo. E Deus poderia falar assim, mas como eu amo essas pessoas, como eu tenho dó deles, como eu queria fazer alguma coisa e tal. Não, Deus amou e enviou. Quer dizer, a benignidade é a bondade, né? Se torna em bondade, a ação, né? Em coisa concreta. Então Deus não ficou lá, eu amo este mundo, né? Porque muitas vezes nós usamos essas expressões assim, até banalizamos. Eu amo a minha cidade, mas não faz nada pela cidade. Eu amo minha igreja, mas não faz nada pela igreja. Eu amo minha família, não faz nada pela família. Eu amo, mas não faz nada. É um amor romântico, utópico, né? Não é esse o amor. O amor ágape, o amor de Deus é um amor concreto, né? E a bondade e benignidade tem que ser ações concretas de Deus através das nossas vidas, né? É interessante que Deus, na sua benignidade, envia Jesus. Jesus é benigno, é bom. E quando ele está partindo, né, ele ressuscita, ele diz, vou enviar o Consolador. Sim, né? Então, sim. aí a obra, ela se fecha e ela tem uma continuidade no Espírito Santo que é enviado em Pentecostes. Sim. E no Espírito Santo, ao recebermos esses dons do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas boas, pessoas benignas, pessoas bondosas, mas a partir de um coração bondoso. E não uma representação de bondade que muitas vezes aparece em nosso mundo. Com certeza. Então, até, professor, eu estava tentando aprofundar um pouquinho mais, né? Então, por exemplo, muitas vezes, né, são verdades, mas, vamos dizer assim, são meio fragmentadas as verdades, né? Então, nós precisamos ter Cristo, que é a verdade, né? Então, muitas vezes, em relação ao Espírito Santo, a gente fala do Espírito Santo, né? Teve uma era da igreja, um período da igreja, que se falava do Espírito Santo como poder. Não é errado, realmente o Espírito Santo ele é o poder, o dínamos de Deus e tal. Muitas vezes falava também do Espírito Santo como a questão de desempenho, ou seja, uma capacitação para dons e ministérios, principalmente, né, nós que trabalhamos com dons e ministérios. E, por um outro lado, também se falava do Espírito Santo como a questão de trazer pureza e trazer santificação para a nossa vida. Não existe nada, tá certo isso aí, mas isso é uma ideia fragmentada. Na verdade, que eu tenho que entender que nós estamos tendo o Espírito Santo. Não é características do Espírito Santo. Por exemplo, a gente fala do Elimas, o mágico, né? Ele queria o poder do Espírito Santo. Então, quanto que eu dou para receber esse poder aí? Né? Então, não é só a questão do poder, do desempenho, da pureza. Nós temos toda a totalidade, a plenitude, né, das coisas de Deus e o Espírito Santo que vive em nós. Né? Então, então, o que nós precisamos aprender é ter uma mentalidade do Espírito. Até eu quero fazer aqui uma citação de um livro que é muito interessante, que ele fala sobre a mente do Espírito Santo. Nós precisamos entender o agir, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Então nós temos que... e o Espírito Santo nos traz as profundezas de Deus. Ele vai revelando a mente, o caráter, a vontade de Deus para nós. Então esse autor... do livro A Mente do Espírito, Greg Kenner, diz o seguinte: a mentalidade do Espírito Santo não apenas contempla Deus e compartilha dos seus objetivos de Deus, mas também depende dele, reconhecendo a libertação realizada em Cristo e o poder decorrente para viver de uma nova maneira. Então, é isso que o Espírito Santo vem trazer. Nós vamos conhecer Deus, nós vamos conhecer os objetivos de Deus, mas também nós vamos entender a libertação que houve em Cristo Jesus e vamos ter o poder para vivermos em novidade de vida a cada momento. Então, a importância de nós termos uma mentalidade bíblica, uma mentalidade espiritual, vai nos fazer realmente exercermos essa dimensão do fruto do Espírito, com 9 características. Podemos entender que isso também não se limita a 9, porque o fruto do Espírito, se você tem o Espírito, você vai ter os 9 e muito mais. E muito mais. Amém, pastor. Bom,
depois que tudo que o pastor falou aqui, eu acho que praticamente nós fechamos esse tema, né, pastor? Eu fiquei pensando aqui também, pastor. De repente a pessoa que está nos ouvindo fala assim, não, mas eu tenho sido... Vamos imaginar a seguinte situação. Eu moro num prédio, por exemplo, e lá tem vários candidatos a síndico. Vamos supor que eu sou candidato a síndico também, né? Então eu sei que para ser candidato a síndico eu tenho que ser simpático. Então lá eu abro a porta do elevador para quem está chegando, a velhinha chega com o pacote de compra, eu vou lá ajudar ela a carregar, a vizinha lá viajou, deixa o cachorrinho para eu cuidar. Então eu estou fazendo tudo isso, mas eu estou pensando que nas próximas eleições eu vou ser o bonzinho do prédio. Isso, né? E vou ser candidato. Então de repente eu me toco e falo, poxa, eu estava fazendo tudo isso aí, mas eu estava pensando, já vou ser sério, eu estava pensando em ser candidato a síndico. E daí você pode continuar sendo candidato a síndico, mas agora todos esses atos de bondade, abrir o elevador para quem está chegando, ajudar a velhinha a carregar as compras dela, você faz isso, mas quer dizer, você continua fazendo aquilo que você fazia, você até amplia, mas agora tudo aquilo você faz, né, é por algo que brota dentro de você, e você não está mais preocupado se vai ser eleito ou não. Eu acho que muitas vezes, muitas pessoas estão fazendo as coisas já dentro do ritual, né, mas agora pode fazer tudo aquilo, né, visando realmente, né, transbordar aquele amor que vem de Deus, que está enchendo o seu coração. Sendo ou não sendo eleito. Sendo ou não sendo eleito, exatamente. Né? Com certeza. Então, pastor, eu da minha parte vejo que eu aprendi muito aqui hoje. Então, vamos exercer essa bondade, mas sempre lembrando que ela vem de Deus, é um dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo, professor, só para a gente encerrar, acabando no final, que o Espírito Santo ele vem trazer para nós a presença de Cristo. Tá? E essa presença, então, é uma comunhão pessoal com Jesus, é uma transformação do nosso caráter à semelhança de Jesus e também uma convicção de que nós somos amados, redimidos, adotados na família do Senhor Jesus, e agora então nós podemos ter o fruto do Espírito real e significativo na nossa vida, no nosso viver, e demonstrando benignidade e bondade às pessoas que nos cercam. Deus abençoe a todos. Espera, pastor. Antes de encerrar, eu tenho um recado para todos. Na próxima semana nós estaremos vendo mais um fruto do Espírito, que é a fé. Fé, fidelidade no próximo encontro.